Olá, eu sou o Gerson Maciel e estou usando a rede social para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Vamos nesse vídeo dar sequência à apostasia de Israel, no contexto da Epístola de Judas. Nós temos a tendência de lermos a respeito da saída de Israel do Egito, bem como a sua peregrinação no deserto. E tudo o que sobreveio a esse povo. E nós somos inclinados a concluir: eles estavam debaixo da lei. Isso aconteceu com eles. Agora, nós não. Nós estamos debaixo da graça. E isso, o que aconteceu a eles, não se aplica a nós. Será mesmo que não se aplica a nós? Eu gostaria de citar o meu comentarista favorito do Antigo Testamento. E eu estou certo de que quase todos vocês já ouviram falar dele. Eu estou falando de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Vamos ver então o que Paulo fala aos Coríntios, no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 10. Onde todo o capítulo faz alusão ao povo de Israel no deserto. Quero ler para vocês do versículo 1 ao 12, mas antes quero ler apenas o versículo 11. E diz assim: essas coisas aconteceram a eles, a Israel, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós. Nós quem? Nós, o corpo de Cristo, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, o fim dos tempos tem chegado a nós, o corpo de Cristo. Os eventos registrados no livro de Números, lá no Antigo Testamento, foram escritos para mim e para você, que fazemos parte do corpo de Cristo. Alguns de nós que já lemos o Pentateuco, ou até mesmo quando assistimos filmes sobre os 10 mandamentos, ficamos intrigados e nos perguntando como que aquele povo, depois de ter presenciado todos aqueles milagres, prodígios e maravilhas, envolvendo a saída do Egito, como que ainda assim eles não creram? Isso é algo assustador. Nós ficamos inconformados, nos perguntando: como pode uma coisa dessa? Agora, o que é mais assustador é que nós hoje, como povo de Deus, recebemos muito mais do que eles. Mas mesmo assim, nós também não cremos. A nossa vida não condiz, muitas vezes, com aquilo que dizemos que cremos. E essa é a exata razão porque Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, externando o que aconteceu a Israel no deserto, dizendo que serve de exemplo para nós, a quem é chegado o fim dos tempos. E essa também é a exata razão pela qual Judas foi compungido pelo Espírito Santo para nos advertir. Vamos então ver agora o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 12. Vamos lá. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto.
Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Todo o registro dos eventos envolvendo Israel, desde a saída do Egito e depois no deserto, serve de exemplo, de ensino para nós hoje. No próximo vídeo, vamos entrar mais no aspecto prático dos acontecimentos envolvendo Israel no deserto. Fiquem na paz. Por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like, clique no sininho para habilitar as notificações sobre novos vídeos. Obrigado.